Olá, Cleidmira Pereira é o meu nome, estou de volta para mais um vídeo. Hoje eu vou falar-vos sobre um meio de resolução extrajudicial de litígios que tem vindo a ganhar cada vez mais espaço na nossa realidade. Refiro-me à arbitragem. Então, convido a assistir esse vídeo até ao final. Caso seja novo no canal, inscreva-se e ajude-nos a crescer, deixando o seu gosto, o seu comentário, as suas críticas e sugestões e partilhando os nossos conteúdos. E não se esqueça, clique no sino para que possa ser notificado sobre todas as postagens do canal. A arbitragem é um meio alternativo de resolução de diferendos sem recurso aos tribunais judiciais. Por exemplo, o Mingo e a Minga decidem celebrar um contrato de arrendamento, pode ser. Decidem celebrar um contrato de arrendamento. E no âmbito da execução desse contrato acabam surgindo alguns diferendos. Ao invés do Mingo e a Minga recorrerem a um tribunal judicial para a resolução desses diferendos, podem optar por um tribunal arbitral. E nisso aproveito dizer-vos que um dos principais princípios norteadores da arbitragem é o princípio da autonomia da vontade. Isso por quê? Porque a submissão ou recurso a um tribunal arbitral depende da manifestação de vontade das partes. Ou seja, o diferendo que existe entre o Mingo e a Minga só pode ser apreciado por um tribunal arbitral caso ambos manifestem vontade nesse sentido. E essa manifestação de vontade pode dar-se de duas formas. Podem ser por via de uma cláusula compromissória ou por via de um compromisso arbitral. Isso nos termos do artigo 2º da nossa lei da arbitragem voluntária. Mas, afinal de contas, o que é isso de cláusula compromissória, compromisso arbitral? Bom, cláusula compromissória é uma cláusula, é uma disposição de vontade, que consta geralmente de um contrato, onde as partes acordam que, em caso de surgimento de litígios naquele contrato, o órgão, a entidade competente para os dirimir será o tribunal arbitral. Já no compromisso arbitral, as partes, aquilo é uma declaração, onde as partes manifestam vontade em submeter um conflito ou um litígio que já exista à apreciação ou à resolução do tribunal arbitral. Notem que a grande diferença entre essas duas figuras está no facto de que na cláusula compromissória o litígio ou diferendo ainda não existe e pode até nem vir a existir. Ela é colocada aí, ou ele é colocado aí na cláusula como uma hipótese. Em caso de surgimento de um litígio, a entidade competente para o resolver será o tribunal arbitral. Já no compromisso arbitral, o litígio é atual, é presente, está aí. E diante daquele litígio, as partes decidem que vão recorrer ou vão submetê-lo a um tribunal arbitral. Relativamente à natureza jurídica da arbitragem, a arbitragem tem dupla natureza jurídica. Por um lado, ela tem natureza jurídica contratual e, por outro lado, ela tem natureza jurídica jurisdicional. Por quê? Ela tem natureza jurídica contratual exatamente por causa dessa liberdade que as partes têm, fundamentada no princípio da autonomia da vontade. As partes têm a liberdade de decidir se querem submeter os seus litígios ou os seus diferendos à apreciação de um tribunal arbitral ou não. As partes têm a liberdade de decidir o número de árbitros que querem para a apreciação daquele diferendo, desde que não seja um número par. As partes têm a faculdade de decidir não só o número, mas também os próprios árbitros. E entre outras liberdades, as partes podem definir, por exemplo, o local em que querem que a arbitragem se realize,
podem decidir sobre os honorários e a forma de pagamento dos honorários aos árbitros, mas isso em conjunto com os árbitros. Então, toda essa liberdade, né, que existe à semelhança de um contrato, faz com que a arbitragem tenha natureza contratual. E já a sua natureza jurisdicional vem do facto de que os árbitros produzem sentenças. E essas sentenças têm caráter vinculativo para as partes. E sendo uma sentença condenatória, por exemplo, esta sentença poderá servir de título executivo. Deem uma olhada ao artigo 33 da nossa Lei de Arbitragem Voluntária. Então, todas essas características fazem com que, além da natureza contratual, a arbitragem tenha uma natureza jurisdicional. Mas atenção, o tribunal arbitral não tem o mesmo poder, não tem o ius império que tem um tribunal judicial. Por isso, depois que sai uma sentença, caso a parte condenada não a cumpra voluntariamente, a outra parte pode recorrer a um tribunal judicial, isso nos termos da nossa lei processual civil, para que o tribunal então execute aquela sentença. Uma outra questão que surge muitas vezes é: será que todos os problemas, todos os litígios, todos os diferendos podem ser submetidos à apreciação de um tribunal arbitral? A resposta é não. Só podem ser objeto de apreciação de um tribunal arbitral aqueles direitos que são disponíveis, ou seja, aqueles direitos que as partes podem transigir ou que podem extinguir. Caso um direito não se enquadre nessas características, ele não pode ser objeto de arbitragem. Por exemplo, vamos cá ver um direito que seja indisponível. O direito à prestação de alimentos, por exemplo, é um direito indisponível. Então, em circunstância nenhuma, esse direito pode ser objeto de apreciação pelo tribunal arbitral. Agora, tocando numa outra questão muito interessante, mas será que haveriam mesmo vantagens em recorrermos a um tribunal arbitral, tendo em conta que existem os tribunais judiciais? Claro, existem muitas vantagens. Por quê? Primeiro porque o tribunal arbitral dá-nos aquelas liberdades, aquelas faculdades todas que já mencionei lá um pouquinho mais para trás. E também o tribunal arbitral apresenta-se como menos burocrático, apresenta-se com menos formalismos. Isso faz com que a sua atuação, as suas decisões apareçam assim de forma mais célere comparativamente aos tribunais judiciais. Então teríamos muitas vantagens em recorrermos a um tribunal arbitral para a resolução dos nossos diferendos. Então eu aconselho-vos, caso tenham algum diferendo, mas atenção, que seja só sobre os direitos disponíveis. Caso tenham algum diferendo relativamente a esses direitos, podem recorrer a um tribunal arbitral e não perdem nada por isso. Mais subsídios sobre essa questão ou esse tema muito interessante, que na verdade é mesmo muito interessante, sobre a arbitragem, eu recomendo-vos as lições sobre a arbitragem da doutora Sofia Vale, que são top. Tem a lei da arbitragem voluntária, que define muito bem o processo de arbitragem cá no nosso país, as regras a seguir. E, enfim, por hoje é tudo que eu tinha para vocês sobre a arbitragem. Mais subsídios eu dou-vos num próximo vídeo e espero que tenham gostado desse. Até a próxima oportunidade.